Sabe, quando a gente pensa em lendas, o que vem à mente? No caso de Lenora Belfry, uma das protetoras mais formidáveis que existem, a resposta não está só na força dela, mas sim num legado que foi forjado, olha só, há 400 anos. Vamos mergulhar nessa história para entender como séculos de promessas e sacrifícios acabaram moldando a mulher que ela se tornou hoje. E tudo começa aqui com um apelo desesperado. Benedict, cuide de nossa filha. Imagina só a cena. Essas foram as últimas palavras que Benedict Belfry ouviu dos pais de Beatrice da Belmont, uma garotinha de só 11 anos. Eles estavam prestes a ser executados, vítimas do Grande Purgo em Londres, lá em 1620. Uma promessa feita no meio da maior tragédia e que mudaria o curso da história. E olha, essa não foi uma promessa qualquer da boca para fora, foi um juramento de sangue, um compromisso que deu início a uma linhagem inteira, uma linhagem que atravessou o oceano e se estendeu por 4 séculos, conectando o velho mundo ao novo. E Benedict Belfry, o barão de Brockwell, cumpriu sua palavra. Ele pegou a jovem Beatrice e a protegeu, fugindo da perseguição na Inglaterra. Em 1620 mesmo, eles embarcaram no Mayflower, se tornando uns dos primeiros vampiros a buscar refúgio no continente americano. 6 anos depois, já na colônia de Plymouth, eles se casaram. E ali, naquele momento, fundaram oficialmente a Casa Belfry em solo americano. E é aqui que a coisa fica interessante. O juramento de Benedict não foi sobre poder ou conquista. Foi sobre proteger Beatrice. Essa promessa se tornou a pedra fundamental da Casa Belfry. Pensa só nisso. A fundação de uma das linhagens mais poderosas nasceu de um ato de lealdade, de proteção. Um princípio que, como a gente vai ver, ecoou por gerações. Bom, avançando alguns séculos no tempo, essa promessa original nos leva direto para a herdeira moderna de tudo isso, a Lenora. E a herança dela, é uma coisa fascinante. É uma mistura única de nobreza, poder e, talvez o mais importante, de muita resiliência. Então, quem é exatamente a Lenora Belfry? Ela nasceu em 6 de junho de 1991 e não carrega o sangue de uma, mas de duas das 13 famílias fundadoras. A Casa Belfry, claro, e a Casa Van Rodenbergen. Isso quer dizer que nas veias dela corre um legado super complexo, uma mistura de nobreza, tragédia e, como a gente vai ver, uma boa dose de revolução. Essa árvore genealógica aqui deixa bem claro o peso dessa linhagem. Pelo lado do pai, Maximilian, ela vem direto dos fundadores, Benedict e Beatrice. Pelo lado da mãe, Calliope, a descendência vem de Jacobus van Rodenbergen. É a união de duas das casas mais imponentes que existem. Mas a nobreza é só uma parte da história. O legado da Lenora é também um legado de liberdade. As duas avós dela, a Vênus e a Perséfone, nasceram como escravas humanas. Ambas foram libertadas e transformadas em vampiras em 1863 pelos seus futuros maridos. Essa história adiciona uma camada incrível de resiliência, sabe? De quebra de corrente na linhagem dela, misturando o sangue nobre com o espírito de quem lutou para ser livre. E essa herança tão complexa de dever e de liberdade moldou muito a percepção da Lenora sobre o próprio papel dela no mundo. Ela mesmo contou uma vez que a mãe dela, Calliope, às vezes se sentia como uma peça em um jogo de xadrez. A Lenora herdou esse senso de dever, mas, junto com ele, um desejo profundo de quebrar os moldes, de não ser apenas mais uma peça no tabuleiro. E essa vontade de trilhar o próprio caminho fica muito, muito clara no papel mais importante que ela tem hoje, ser a rocha, a âncora para sua melhor amiga, a impetuosa Sybil Edmond. E essa comparação aqui, olha, resume tudo perfeitamente e ajuda a entender por que essa amizade funciona tão bem. A Sybil é o puro fogo, impetuosa, sarcástica, impulsiva. Já a Lenora é a calmaria, a voz da razão, a estrategista, a protetora. Ela é aquela presença firme que equilibra o caos da Sybil. Elas são literalmente o equilíbrio perfeito uma da outra. E não é só a gente que está dizendo isso, não. A própria Sybil resumiu perfeitamente lá em 2009. E você é minha âncora, Lenora. Em um mundo de expectativas e tradições, você me mantém sã. Isso mostra que o papel da Lenora vai muito além de uma simples amizade. Ela é o alicerce emocional que permite que a Sybil seja, bem, a Sybil. Elas são mais que amigas, são irmãs de alma. Elas cresceram juntas, dividindo segredos, pequenos atos de rebeldia, como quando escapuliam pelos jardins da mansão Edmore. É um laço que foi forjado na infância, sabe? Simplesmente inquebrável. Mas não vamos nos enganar. A Lenora não é só um apoio emocional.
ela é uma guerreira formidável. E o arsenal dela é a prova disso. A gente está falando de um revólver Taurus Raging Judge, que dispara munição de espingarda, uma espingarda automática USS-12 e, para fechar com chave de ouro, uma espada Zweihander gigante, revestida com prata rutênio, perfeita para lutar contra lobisomens. Ela está mais do que preparada para a guerra. E com toda essa força, tanto no campo de batalha quanto nas suas convicções, a Lenora não está apenas honrando o legado que recebeu. Ela está redefinindo esse legado, construindo um futuro nos próprios termos dela. O grande ponto de virada acontece em 2011, lá em Chicago. É lá que Lenora conhece Joshua Scott Mitchell, um humano que não só mudaria o curso da vida eterna dela, mas que a colocaria num caminho de confronto direto com séculos de tradição da sua família. A história dos dois é um verdadeiro romance moderno que desafia todas as regras. Eles se apaixonam e a Lenora toma a decisão super corajosa de contar para ele seu maior segredo, que ela é uma vampira. E a reação do Joshua foi uma prova de amor puro. Ele não só aceitou, como pediu para se juntar a ela na imortalidade. Então, em 2011, a Lenora o transforma, selando o destino deles como parceiros para sempre. Esse é o número. O número de humanos que Lenora já transformou em vampiro. E ela não fez isso por uma aliança política, por poder ou por necessidade. Ela fez isso por amor. Um único ato, que é uma declaração poderosíssima. E aqui está o ponto-chave de tudo. Ao transformar o Joshua, a Lenora não estava só salvando um grande amor. Ela estava declarando a sua independência de séculos de tradição, onde casamentos eram ferramentas para fortalecer linhagens. Ela escolheu um parceiro por afeto, pegando aquele legado de proteção lá do Benedict e da Beatrice e o redefinindo para a sua própria geração. A jornada da Lenora é a história de como alguém pode deixar de ser apenas um herdeiro de um legado para se tornar o arquiteto de um novo. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Como é que as escolhas de uma única mulher podem, de fato, redefinir um legado de 400 anos?